Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Tudo certo? Tudo bem também comigo, graças a Deus. 8 horas e 17 minutos, gente. Tá na hora daquele nosso encontro diário, com notícias e informações com a cara da TV Evangelizar. Direto aqui de Curitiba, sede da Rede Evangelizar de televisão. Falamos para o Brasil inteiro no nosso sinal via satélite, mais de 1.300 cidades, pelo nosso sinal bonito de HD. Hoje é dia 8 de junho. Hoje é dia do citricultor. Doutor, citricultor é aquele agricultor que planta tipo lima, limão, laranja. E aí eu lembro e faço um convite para o senhor, seu Duto, conhecer uma estradinha estadual que fica lá no interior de São Paulo, perto da cidade de Brotas. Você vai ver que estrada bonita, rapaz, um retão assim, um subidão ou uma descidona, dependendo do trajeto que você for, mas tem laranja para esse lado e laranja do outro. Dá uma vontade de parar o carro e encher o porta-mala de laranja, mas não pode. Que tem um monte de placa dizendo, não pode, você está sendo monitorado. Arrumar confusão. Vamos com notícia? Vamos, gente, vamos para as manchetes, então, para você saber o que nós vamos tratar no programa de hoje. Então, taca-lhe pau. Tem novos prazos para a pecuária. Governo altera calendário de vacinação do rebanho contra a aftosa. Tem calendário também para a restituição do imposto de renda. Durante o ano, outras 4 datas estão reservadas para restituições. Vacinação antecipada com doses mais baratas. Dados fornecidos pela fabricante Pfizer para senadores da CPI da pandemia mostram que o Brasil poderia ter aplicado 70 milhões de doses da vacina contra a Covid ainda no ano passado. A volta às aulas presenciais pelo Brasil. Agora as carteiras ficam assim, distantes uma das outras. E é claro, com menor quantidade, respeitando o distanciamento social. O adeus ao personagem histórico. Morre o último soldado vivo a participar da libertação de judeus em Auschwitz. Tudo isso e muito mais no Evangelizar Informa. O programa já está no ar. Olha, aquele nosso esquema, tá? Lá no Facebook da TV Evangelizar, a gente vai conversando, a gente vai proseando durante o programa de hoje. Aliás, tá chovendo aí? Então vamos lá para o mapa, informações da Clima Tempo, saber como é que vai ser essa terça-feira. Olha, aquela frente fria, gente, ainda está estabelecida aqui no sul do país, trazendo chuva para tudo quanto é canto desse azulzão bonito. E lá no norte também, já a gente vai mostrar para vocês, saber como é que está a situação em Manaus e também Belém. Tá chovendo e tem previsão de chuva forte, uma barbaridade por lá. Quer ver? Tá aqui, 50 milímetros em Florianópolis e também lá em Belém, gente. É chuva, uma barbaridade. A diferença é que lá já está provocando alagamento. Aqui tem seca. Graças a Deus tem essa chuvinha no sul. Ô Ricardo, e a temperatura, como é que fica? Vamos mostrar já, gente, porque a temperatura está estabelecida num padrão gostoso aqui para o sul. Máxima prevista em Porto Alegre, 21, 31 no Rio de Janeiro, 36 em Cuiabá e Manaus, que tem previsão de chuva, 33 graus e 28 a máxima prevista hoje para Salvador. Falar nisso, vamos dar uma voada ao vivo, vamos para o sul do país, extremo sul, na verdade divisa ali, Santa Catarina com Rio Grande do Sul. Nossa, vacaria, gente. Tá chovendo e tem neblina por lá. Imagem bonita, né? Isso aqui você abre a janela e vê uma cena dessa e fala, o quê? Sair de casa uma hora dessa? Nem a pau, Juvenal. Vou ficar debaixo das cobertas, mas não dá, né? Tem que tocar o barco, tem que tocar a vida. 11 graus neste momento. Aqui em Curitiba a gente está com 12 graus. Temperatura gostosa também. Aproveitando o assunto, estamos falando aqui do dia do citricultor, estávamos lá em Vacaria, que também é terra ali de comercialização de gado. Então, informação importante também para você pecuarista. A gente sempre fala do campo, né? Importantíssimo para a nossa economia aqui no Brasil. Então, vamos falar do novo calendário divulgado pelo Ministério da Agricultura para vacinação da aftosa. Aqueles estados ainda que não são considerados livres da doença, mesmo com a vacinação. Acompanhe. Atenção pecuarista! O Ministério da Agricultura informou que a campanha de vacinação contra a aftosa foi prorrogada no Brasil todo. A decisão é motivada pela falta do imunizante em alguns estados. Em Alagoas, por exemplo, essa é a justificativa dos números divulgados pela Secretaria de Estado da Agricultura. Apenas 48% do rebanho de lá foi vacinado. O calendário foi dividido da seguinte forma: Distrito Federal até 12 de junho, Rio de Janeiro e Espírito Santo até 15 de junho, Goiás e Sergipe até o dia 18 de junho, Alagoas, Bahia, Maranhão, Paraíba, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e São Paulo, 30 de junho. E no estado do Ceará, até o dia 3 de julho. Então, bora vacinar o gado também contra a aftosa.
hoje é dia de estreia aqui no Evangelizar Informa, gente. Um quadro que nós elaboramos pensando em você aí de casa. Lembra aquelas dúvidas que vocês sempre mandam aqui pra gente pelo Facebook? Ricardo, como é que é mesmo essa história do imposto de renda? Ô Ricardo, o auxílio emergencial, como é que vai ser pago? Essas dúvidas que vocês mandam pra gente pelas redes sociais, a gente vai esclarecer num quadro específico a partir de hoje. A Andressa vai estrear isso daí e ela vai explicar pra vocês como que você de casa entra em contato com ela para ela explicar tudinho para você. E hoje, nessa estreia, nós vamos falar de imposto de renda. Acompanhe aí, Andressa. Bom dia. Bom dia, Vilches. Bom dia para você que nos acompanha. A partir de hoje, estarei aqui com vocês no Evangelizar Informa. Vamos esclarecer dúvidas e levar informações sobre aqueles assuntos da sua rotina. Hoje falaremos da restituição do imposto de renda. A Receita já pagou o primeiro lote para o público prioritário: idosos, deficientes físicos, deficientes mentais e aqueles com comorbidades em saúde. Segundo a própria Receita, este será o maior lote de restituição em valores e também no número de pessoas atendidas. Mais de 3.400.000 brasileiros já receberam a restituição no começo do mês. Durante o ano, outras 4 datas estarão reservadas para restituições: junho, julho, agosto e setembro, sempre no fim do mês. O depósito, não custa lembrar, é feito direto na conta corrente, informada pelo contribuinte para a restituição. Então agora você já sabe. Tem alguma dúvida ou sugestão sobre finanças, direitos, saúde? Mande seu recado para a gente. O e-mail para sua disposição é o reportagemtv2@evangelizarapreciso.com.br. Eu fico por aqui. Eu volto com você, Vilches. Valeu, Andressa. Valeu, obrigado pela participação. Anotou aí, gente? Vou repetir, ó. É Reportagem TV número 2, Reportagem TV2, @evangelizarapreciso.com.br. Mas, Ricardo, eu não mando e-mail, não tem problema. Aqui no Facebook, onde a gente conversa, eu também estou monitorando as conversas de vocês. Tem alguma dúvida, uma sugestão, a gente anota ó, e a gente taca ali pau amanhã no ar. Combinado? Bacana, né? É aquilo que a gente fala. O que seria de nós aqui se não tivesse vocês para dar as coordenadas? Ricardo, vocês têm que falar disso, vocês têm que precisar falar daquilo outro. Vocês que dão um rumo, o norte aqui para o nosso programa. Combinado? Então vamos que vamos. Tá na hora de nós chamarmos aqui a Malu. A Malu tem notícia, a Malu tem informação para a gente também. Vamos começar com o que, Malu? Bom dia. Bom dia, Vilches. Começo atualizando os dados da Covid, isso porque o Brasil deve ultrapassar hoje a marca de 475.000 mortes e 17 milhões de casos na pandemia. Pelo menos 7 estados e Distrito Federal estão com mais de 80% dos leitos de UTI ocupados, num cenário considerado como de colapso do sistema de saúde. A situação mais grave é a do Mato Grosso do Sul. O estado não tem mais leitos disponíveis e já transferiu pacientes para Rondônia e São Paulo. 6 estados estão com tendência de alta no número de casos, uma marca que não era registrada aí desde o começo do mês passado, viu? Situação grave, portanto, pelo Brasil. No segundo bloco eu volto para falar de aglomerações. Valeu, Malu, obrigado pelas informações. Você vê, Rondônia, que hoje recebe pacientes do Mato Grosso do Sul, estava mandando pacientes no ano passado aqui para o Paraná, nós noticiávamos isso aqui. E assim vai, cíclica esse tipo de problema. Bom, vamos continuar no assunto, falando sobre pandemia, falando também sobre vacinação. Se atente para essa informação que a Patrícia vai nos trazer agora. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Vilches. Bom dia a todos. Dados fornecidos pela fabricante Pfizer para senadores da CPI da pandemia mostram que o Brasil poderia ter aplicado 70 milhões de doses da vacina contra a Covid ainda no ano passado. Os mesmos documentos mostram que o preço não pode ser considerado uma justificativa. O valor oferecido ao Brasil era de $10 por dose, metade do preço ao oferecido e comprado pelos governos norte-americano e inglês. Com a negociação feita com a Pfizer ainda no ano passado, estes 2 países conseguiram começar a campanha de imunização antes dos demais. Conseguiram também sair do lockdown mais cedo, já que 40% da população já foi vacinada e a rotina de trabalho está acelerada para voltar ao normal. A fabricante também informou que insistiu com o Ministério da Saúde brasileiro para antecipação de venda de vacinas. As conversas foram estabelecidas por correios eletrônicos ao longo de setembro, outubro e novembro. 53 e-mails foram enviados pela Pfizer
E, segundo a fabricante, não houve resposta de interesse pela vacina. Estas informações servirão para os senadores confrontarem a versão dada pelo ex-ministro Eduardo Pazuello, convocado para um novo depoimento. E nós vamos aguardar. E hoje eu fico por aqui. É com você, Vilches. Valeu, Patrícia. Obrigado pelas informações. Deixa eu dar um bom dia para a turma que está participando do programa no Facebook. Aqui, ó, a Norma dando bom dia. A Regina lá de Baiti também com a gente dando bom dia. O Edmilson São Paulino tá lembrando o seguinte, ó. Hoje é aniversário da dona Zezé Patriarca, lá do bairro Samambaial de Barão de Antonina, em São Paulo. Tá fazendo 83 aninhos, não é, seu Edmilson? Valeu, parabéns então para dona Zezé. E para o senhor, seu Edmilson, trata de botar umas 4 meias de lã hoje, que hoje tem jogo do São Paulo contra o time lá do Piauí. Você é um pé frio danado, rapaz, então fique esperto no jogo de hoje aí. Dona Penha também tá com a gente dando bom dia, Terezinha, a dona Ivete tá falando que tá frio. Tá frio, Ivete? Tá gostoso, né? O quê? 12 graus, 13 graus aqui em Curitiba? Tá gostoso. A Genilda também tá com a gente dando um bom dia. Obrigado por entrar na minha casa todos os dias. Imagina, dona Genilda. Obrigado a senhora por permitir a nossa entrada na casa da senhora. Obrigado. A Zelina também está dando um bom dia pra gente. A Aparecida está falando o seguinte, que delícia tomar café assistindo o seu programa. Abraço todas. A Aparecida França de Fortaleza, no Ceará. Delícia, né? Cafezinho, bolinho de chuva, televisão na TV Evangelizar ligadinha. Aí sim. Beijão, Aparecida. A Arcelina está dando um bom dia também. A Dona Ivete. A Nadir está falando o seguinte, também dando um bom dia pra gente. Ricardo, pena que eu não vi a primeira reportagem. É que nós começamos um cadinho assim, ó, um pouquinho mais cedo, né? 3 minutinhos. Fique espertinho aí, Nadir. Se tiver alguma dúvida, a gente reprisa. E depois do programa, a gente coloca lá na nossa página no YouTube também, para ninguém perder nada. A Sara também tá dando um bom dia pra gente. Maria Anunciada tá falando de Caruaru. Tá dizendo que tá um sol lindo por lá. Abraço. Beijão, dona Maria. A Zenilda tá falando que tá chovendo em Terra Roxa, aqui no Paranazão, graças a Deus. Salete dando bom dia pra gente. A Fátima Ferreira. Bom dia, Ricardo. Tudo bem com você? Tudo bem. Boa terça-feira e um feliz dia abençoado por Deus. Amém, Fátima, de Fortaleza. Maria Celina, Olívia Câmara, Claudete, Vânia, Sandra Dorigo, também dando um bom dia pra gente, Regina Milani, Maria Ferreira, Luana de Araucária, gelada, falando que a Araucária tá gelada, a Sônia dando um bom dia e a Alita. Ufa, já cumprimentei todo mundo aqui rapidinho. Gente, vamos lá para dar uma voada no nosso Brasilzão de meu Deus, uma cidade que eu não sei se você conhece, eu também tô em falha, preciso conhecer. Macapá, estado do Amapá, olha, cidade plana, praticamente sem prédio nessa vista que a gente está tendo agora, né? Bonita cidade, bonita. Essa é daquele tempo que a gente fazia aquelas imagens do tempo em que nós viajávamos pelo Brasilzão todo antes da pandemia. 27 graus já, meu Deus! Macapá, nós acompanhamos toda a nossa programação pelo canal 414 a cabo. O intervalo comercial rapidinho e na volta tem mais notícia para todo mundo. Não sai daí não! Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar informa, de volta às 8 horas e 33 minutos para mostrar o amanhecer de Itajaí, Santa Catarina, cidade portuária, bem aqui pertinho do Paranazão, gente, ó. Neste momento, 19 graus, e que tempo carrancudo, né? Graças a Deus, gente, aqui no sul a gente está precisando de chuva, uma barbaridade, então que continue assim. Aqui parou, né? Tava garoando até agora há pouquinho, agora deu uma paradinha, mas tem previsão ao longo do dia aqui. Deixa eu dar um bom dia aqui para Maria Claudete, tá falando de Sara, aqui em Santa Catarina tá chovendo, a Joelma dando bom dia, a Lenita, a Fatinha de Cascavel no Paraná, a Ondina também falando que assiste todos os dias, e a Linda puxou minha orelha, falou assim, Ricardo, você não me cumprimenta. Ô, linda, que é Linda Almeida, cumprimento sim. Bom dia para você também, seja bem-vinda aqui à nossa programação. E a Andrelina tá falando de Jandaia do Sul, rapaz. Jandaia fica lá perto de Maringá, noroeste do estado, também tá com a gente. Bom dia. E a Adelaide chegando aqui também desejando um ótimo dia para todos vocês. Agradece? Isso. Sinta-se agradecida, dona Adelaide. Valeu, obrigado pela participação. Vamos de giro de informações pelo Brasil, gente. Vamos falar, inclusive, o que está acontecendo lá em Manaus, no Amazonas. A cidade praticamente é refém da criminalidade. Fórum fechado, prefeitura fechada, escolas fechadas, transporte público funcionando meia bomba. Que loucura!
Acompanhe. Morreu a irmã Maria da Graça Diniz Peixoto aos 105 anos. Ela era integrante da comunidade Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor em Belo Horizonte, mas passou boa parte da vida em Juiz de Fora. Ela foi uma das criadoras do Comunidade Esperança, do Instituto Padre João Emílio. Serviços públicos considerados essenciais foram suspensos em Manaus. Escolas municipais estão fechadas. Transporte público funciona parcialmente. Desde domingo, a capital do Amazonas sofre com ataques a ônibus comandados por uma facção criminosa. Foi uma resposta à morte de um dos líderes do bando depois de um confronto com a polícia militar. A fila de espera por um leito no hospital no Mato Grosso do Sul chegou próxima de 250 pessoas. A situação levou o governo do estado a solicitar ajuda para outros estados. Rondônia e São Paulo já receberam pacientes do Mato Grosso do Sul. Uma operação sigilosa foi montada pela Polícia Federal do Ceará para a transferência de um dos maiores traficantes de droga preso no Brasil. Guilhermo Amaya, o patrão, estava preso em Fortaleza e foi extraditado para os Estados Unidos. Ele também era um dos líderes da FARC, o grupo terrorista Forças Armadas da Colômbia. Foi enterrado ontem em Curitiba o médico Leão Mocelin. Ele estava com 66 anos e foi diagnosticado com Covid. Dr. Mocelin foi o fundador do Hospital Hipo, o maior e mais importante no tratamento de doenças alérgicas e respiratórias da capital do Paraná. Ô, gente, que dó, em 66 anos, novo de tudo. Quem é de Curitiba e região metropolitana sabe. Nesse período do ano, com pandemia, sem pandemia, dava aquela rinite, todo mundo corre pro Hipo. Poxa, quantas e quantas vezes já me socorreram lá com o nariz trancado, atendimento 24 horas. Que perda para Curitiba, infelizmente. Se eu não me engano, teve até uma notícia dando conta de que esse foi o médico de número 70 que o estado do Paraná perdeu durante essa pandemia. Que lástima. Continuamos falando nesse assunto porque ontem nós informávamos aqui sobre aquele problema relacionado à vacinação daquelas básicas, né? Aquelas campanhas que o governo sempre fez, como por exemplo paralisia infantil, que por causa da pandemia muita gente está deixando de se vacinar. Esse é um dos efeitos maléficos também, mais um da pandemia, o tratamento de doenças consideradas graves, porque outros tratamentos também estão caindo, gente. Acompanhe na reportagem. O Brasil tem cerca de 13 milhões de pessoas com doenças raras. Um estudo mostrou o quanto a pandemia da Covid-19 tem afetado a vida delas. 68% simplesmente interromperam as terapias de reabilitação e 65% deixaram de fazer os tratamentos em hospitais ou em casa. Um risco para a saúde. O termo raro não é por acaso, né? São doenças que muitas vezes têm um diagnóstico difícil e um impacto bastante importante. Em especial pelo fornecimento de medicamentos, e isso principalmente no cenário do Sistema Único de Saúde. A gente vê que tem hoje uma campanha muito grande, né, pelo cuidado e pelo alerta ao diagnóstico das doenças raras. Aqui eu cito um exemplo que eu acabo seguindo uma organização não governamental sobre fibrose cística, e a gente sabe que é um impacto de uma doença importante, e ainda mais em tempos de pandemia, visto que um dos órgãos mais prejudicados dessa doença é o pulmão. Mas não são só as doenças raras que preocupam. Outras patologias também precisam de acompanhamento constante. Aqui cito doenças comuns como diabetes, hipertensão, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, onde é necessário fazer um acompanhamento muito de perto com o seu médico. E importantíssimo não declinar do tratamento, não parar o tratamento. A médica ressalta que nenhum tratamento deve ser adiado e que existem alternativas para garantir a segurança dos pacientes. Todos os serviços de saúde e os profissionais de saúde, eles não estão... os esforços não são medidos para ajudar as pessoas, né? Então, hoje... serviços diagnósticos estão bem preparados para receber as pessoas com cuidado e com toda a segurança possível. O impacto de uma doença grave ou de uma doença que não seja bem tratada e bem manejada, ele pode ser pior do que o impacto da pandemia. E também nós podemos contar hoje com ferramentas como a telemedicina, né? Então, alguns casos, para uma orientação geral ou mesmo para dar um guia para o paciente, olha, você tem que ir para um serviço de saúde, tem que fazer determinado exame, também com o CRM hoje, que é o Conselho Regional de Medicina, facilitando para nós a emissão tanto de receita quanto emissão de
de solicitações de exames, a gente consegue também dar um suporte para o paciente mesmo que não seja presencial. O serviço público em muitos estados, ele ficou voltado para a pandemia. Muitos outros procedimentos, cirurgias eletivas, por exemplo, foram desmarcadas em função da necessidade dos leitos hospitalares estarem voltados para pacientes de Covid. Tudo isso ajudou também a entender um pouco melhor esse quadro mostrado na nossa reportagem. Tá na hora do bom dia? Rapidinho! Juliana tá falando com a gente em Indaiá, Minas Gerais, tá friozinho por lá. A Penha também tá com a gente. A Cirlei tá falando de Mato Grosso, Sorriso. Bonita cidade de Sorriso. Cirlei, beijão, obrigado. A Alita de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ê, Campo Grande, terra quente, né? Terra boa. E a Linda também aqui tá com a gente. Boa, gente. Obrigado pela participação de todos vocês. Agora é com a Patrícia. Não vou nem me meter nesse assunto, porque essa é a conversa agora entre vocês e ela. Patrícia, bom dia. Bom dia, Vilches. Bom dia, amados. Olha, hoje eu trago uma promoção inédita aqui no Evangelizar Informa. Você que é empreendedor, profissional autônomo, autônoma ou profissional liberal, preste atenção, hein? Hoje tem oportunidade exclusiva. Mas se não é, sempre tem alguém na família com esse perfil profissional, né? Com essa garra e determinação. Pensando nisso, a Floravita preparou hoje uma oportunidade inédita, um benefício exclusivo para você eliminar de uma vez por todas esse excesso de peso, toda essa gordura aí que te faz sofrer. Você que muitas vezes precisa emagrecer, até mesmo para desempenhar aí melhor a sua atividade profissional. Então já vai pegando o seu telefone 0800 006 4242. Enquanto isso, a gente acompanha a Jé. Ter disposição é essencial emagrecer. E não é só para o marido não, viu? Para você em primeiro lugar, a autoestima lá em cima. Preste atenção, hoje, para você que é profissional liberal, autônomo, autônoma, empreendedores, oportunidade exclusiva, inédita, só hoje, gente. Qualquer kit pela metade do preço. E tem mais, você vai ganhar mais 15 dias de tratamento ActiNutri. Olha que máximo, então ligando pra gente 0800 006 4242. Quem não é profissional liberal, olha, Paty, eu trabalho com carteira assinada, não tem problema, metade do preço pra você também. Ligando agora, gente. Valeu, Patrícia, obrigado pela participação. Ô Pelé, você é daqueles que reclama da mulher se ela tá mais gordinha, não? Não, né? Você tem amor à vida, né? Você tá louco, rapaz? Tá louco. Vamos com notícia? Vamos. Agora eu me confundi. Eu tenho que ir na outra, né? Então eu saio do Pelé, vou pro Duto. Tudo certo, seu Duto? E aí eu chego no Paulão. Aí, garoto. Eu aprendo, gente, eu aprendo. Deixa eu chamar aqui a Malu com mais informações. É contigo, Malu. Pois é, Vilches. Eu volto para trazer mais notícia ruim, no caso, né? A gente falou do aumento de casos, né, e de batermos quase aí a marca de 500 mil de mortes, e mesmo assim, as aglomerações continuam acontecendo em vários estados. Um balanço da Polícia Militar do Paraná mostrou que no último feriado de Corpus Christi, 770 aglomerações foram dispersadas em pontos comerciais e locais públicos em todo o estado. Segundo a Polícia Militar, pelo menos 20 estabelecimentos foram interditados e 714 pessoas foram encaminhadas às delegacias. Registros semelhantes aconteceram em vários estados do Brasil, também durante o feriado. As imagens que a gente vê ali, Campos do Jordão, no interior de São Paulo, um só evento público que reuniu mais de 600 pessoas. Ao todo, 39 estabelecimentos foram fiscalizados pela Vigilância Sanitária, 3 foram autuados e um interditado. Basta ver ali nas imagens, né? Ninguém de máscara. Agora eu falo de Copa América. Os jogadores da seleção brasileira vão divulgar hoje um manifesto sobre a Copa América e o fato de o Brasil sediar o torneio. O posicionamento deve ser feito depois da partida contra o Paraguai, que está marcado para 9h30 da noite hoje, válida pelas eliminatórias da Copa de 2022. Apesar deles criticarem a maneira como foi articulada a decisão do Brasil sediar o torneio, os jogadores não devem boicotar a competição. O afastamento de Rogério Caboclo da presidência da CBF colocou panos quentes na crise interna da entidade. Além disso, todas as outras seleções participantes da Copa América já anunciaram que vão jogar o torneio. Em entrevista coletiva ontem, o Tite foi perguntado sobre o assunto, mas afirmou que vai esperar o jogo contra o Paraguai para opinar. O técnico também foi questionado sobre o afastamento de Caboclo e a denúncia de assédio contra o presidente da CBF, mas respondeu que esse tema cabia ao Comitê de Ética da entidade e que a sua função era falar somente de futebol.
Eu devolvo para você no estúdio, Vilches, desejando uma ótima terça-feira para todo mundo que acompanha a gente. Valeu, Malu, obrigado pelas informações. Vamos continuar no assunto, porque, fala a verdade, acabou nhanha. A seleção vai disputar a Copa América, o Tite vai ficar, o Renato Gaúcho, que o Duto estava querendo lá, porque ele é do Grêmio, não vai para a seleção. Não vai, Duto, não vai ficar o Tite. Robertinho tem as informações aí com a gente. Vem, Robertinho. Hoje a seleção faz o 6º jogo pelas eliminatórias para a Copa do ano que vem. Será contra o Paraguai em Assunção. Até agora a seleção venceu os 5 jogos que disputou. Se ganhar hoje, iguala uma marca que só a seleção do Trimundial de 70 conseguiu. Foi a seleção de João Saldanha que ganhou 6 seguidas durante a eliminatória. Mas está todo mundo de olho mesmo é fora do campo. Jogadores como Casemiro, Alisson, Neymar são contra a disputa da Copa América no Brasil durante a pandemia. O assunto ficou ainda mais desgastado com a imposição do presidente da CBF, Rogério Caboclo. Caboclo foi afastado da função por 30 dias. Ele é acusado de assédio sexual contra uma funcionária da CBF. O presidente interino, coronel Antônio Carlos Nunes, terá a missão de acalmar os ânimos. Até a demissão do técnico Tite já foi ventilada para dar lugar ao ex-técnico do Grêmio, Renato Gaúcho. Essas indefinições devem ser o destaque da coletiva de logo mais, após o jogo contra o Paraguai. Mas acho que não vai sair disso não, gente. Tite fica, a seleção joga e hoje ganha ou não ganha? Paulão, começando com você, quanto vai ser? 1-0 para o Brasil. Para o Paraguai? Duto, 2-0 para o Paraguai? 1-1? Vocês estão malucos, gente. Nossa, agora, que isso? 2-0 para o Brasil, mole, fácil. E vou te falar, vai ter gol de zagueiro, vai ter gol de mão. Sei nada. Não, mas não acho que vai emplacar essa 6ª vitória. Vamos pro intervalo comercial, gente? Vamos? O café tá pronto? Tem bolinho aí? Tem cueca virada? Então vamos lá, vamos aquecer o estômago também. Mais notícias depois do intervalo comercial, é rapidinho. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Faltam 10 minutinhos para as 9 horas da manhã e acabei de ser informado que nós temos um telespectador ilustre acompanhando Evangelizar em Forma. Padre Zezinho, aniversariando hoje, 80 anos. Já nós temos uma surpresa para você de casa. Relacionada ao Padre Zezinho. Não vou falar agora. Vou deixar vocês curiosos aí para ficar até o finalzinho do programa. Já conto para vocês. Não sai daí que a história é boa. Padre Zezinho. A Maria Dias está com a gente, a Joraci também, a Ormezinda também está com a gente dando bom dia, a Maria Cristiane, a Maria Helena está falando de Gravatá, no estado de Pernambuco, o Luiz Marcolino estava sumido, hein, Luizão? Esse aqui eu lembro dele que ele está com a camisa do Flamengo na foto, está falando o seguinte: nesse momento estou na clínica fazendo hemodiálise e acompanhando as notícias. Ô, Luiz, boa sorte para você, rapaz, vai dar tudo certo se Deus quiser, Deus abençoe. O Merzinda está falando de Uberlândia, a Neuda também está acompanhando a gente de Fortaleza, a Claudete também dando um bom dia para a gente, a Maria Araújo. Oi, Ricardo, bom dia. A gente de fora tá bem friozinho, estou tomando um café, um abraço para minha netinha. Um abraço então para a netinha e para a dona Maria Araújo também. A Eliane está falando lá de Brasília, nos acompanha todos os dias, né, Eliane? Obrigado pela companhia. A Vera Lúcia, a Vanessa também dando um bom dia. O Claudemir está falando de Tobi, falando que choveu ontem. O Padre João Marcos também está com a gente aqui. Padre, um abração para o senhor. Obrigado pela companhia. A Sônia Moreira, adoro o Padre Zezinho, não perco hoje a sua festa de aniversário. Eu não falei ainda. Pera que eu já vou contar a novidade, pera aí. Maria Araújo está falando de Juiz de Fora também. E o padre está falando o seguinte: estive aí semana passada no programa Com a Palavra. Boa, padre, está sempre convidado. Isso aqui é que nem casa de vó, né? Sempre cabe um netinho aqui. A Edna também está com a gente, dando um bom dia, Ricardo, bom dia. E a Deraci, Ricardo, não faça isso, estou super curiosa. Conte pra gente que é a surpresa do Padre Zezinho. Vou contar no final do programa só. Aguenta aí, faltam só uns minutinhos. A Alcineia de Rondônia também. Fazer o seguinte, nós vamos trazer uma notícia agora sobre a volta às aulas, que a gente está falando muito da volta às aulas nesse período de pandemia. Tem escola que tem aluno presencial, tem escola em que os alunos ficam em casa assistindo o professor pela internet e o outro aluninho está em sala de aula. Nós vamos falar disso e depois na volta eu falo do Padre Zezinho. Combinado? Não vou fazer isso com vocês não. Notícia rapidinho, depois a gente volta.
As primeiras horas do dia são assim. Eu chego, eles medem minha temperatura, daí eu passo álcool em gel na minha mão e vou direto para minha filha, mantendo o distanciamento. Pronto, agora as aulas voltaram. As escolas estão tendo que se reinventar neste momento, seguindo os protocolos de segurança. Desde o último mês, o governo do Paraná aprovou a retomada semipresencial em 40% dos colégios na rede estadual. Aqui em Toledo, no oeste do estado, o ensino presencial é de forma híbrida para as turmas do 4º e 5º ano. Então a gente encaminha para os pais um link, realiza uma reunião online com eles, explicando, né, toda essa questão do plano de contingência. Tem uma filha no 5º ano que retornou recentemente. Ela estava muito ansiosa, ficava me pedindo o tempo todo quando retornaria, e eu vejo que ela está mais motivada para estudar. E aqui dentro das salas de aula agora, as carteiras ficam assim, distantes uma das outras. E é claro, com menor quantidade, respeitando o distanciamento social. Mas o que estava acumulada era a saudade e a ansiedade da garotada de rever os colegas. Agora que eu voltei, parece que com a explicação da professora, dá pra gente entender melhor também. Eu tô vendo meus colegas e eu fico muito feliz com isso, tô vendo meus professores. Gente, agora nós vamos para a Europa falar um pouco de história mundial, porque a segunda-feira marcou o dia da morte de um soldado que teve uma participação muito importante na Segunda Guerra Mundial. A gente explica isso para vocês, acompanhem. Esta foi uma das últimas fotos públicas tiradas do soldado russo David Rushman. Ainda quando tinha 21 anos, participou das batalhas importantes da Segunda Guerra Mundial. Uma delas de Stalingrado, quando o exército alemão foi contido por tropas russas na batalha lembrada por deixar o maior número de vítimas civis. Estimativas mostram que 1,5 milhão de pessoas morreram ou foram aprisionadas no período de 8 meses que durou a batalha. Rushman sobreviveu a Stalingrado e partiu para o revide contra o exército alemão na Polônia. Ele estava na tropa de tanques e participou da libertação de judeus do campo de concentração de Auschwitz, o maior construído pelos nazistas. Estima-se que 900 mil pessoas foram mortas nas câmaras de gás. Rushman era então o único do exército libertador ainda vivo. Ele morreu aos 98 anos. Eu fico imaginando o seguinte, a possibilidade de eu fazer uma entrevista com um senhor desse. As histórias que ele não tem para contar para a gente. Porque eu sempre falo, por causa da minha profissão, eu sou um privilegiado. Eu acabo conhecendo um pouco da história de cidades e de pessoas através da boca das pessoas que vivenciaram isso. E falou de Segunda Guerra, eu estava viajando um pouquinho no tempo. Lá atrás, quando na época da colonização do norte do estado do Paraná, a colônia alemã era muito forte lá em Londrina, lá na região de Rolândia, e aí estourou a Segunda Guerra Mundial e os brasileiros que estavam em Londrina decidiram expulsar os alemães, que eram discriminados na rua, xingados, apedrejados, e aí essa colônia fortíssima que morava no Hamilton, no patrimônio da Varta, que ficava lá em Londrina, eles acabaram indo para Rolândia, onde a colônia alemã era maior, e eles acabaram ali se estabelecendo com uma colônia mais forte no norte do estado, em Rolândia. São essas histórias assim que eu aprendi, não nos livros, mas ouvindo da boca desses velhinhos que passaram por todo esse tipo de situação. Ai, ai, que delícia que é ouvir esse tipo de coisa e poder reproduzir aqui para vocês. Tá na hora, seu Carlos? Opa, vamos dia, lá? Ricardo. Tudo bem contigo? Opa, tudo na paz. Eu estava falando aqui para o nosso telespectador, antes aqui no intervalo comercial, a gente estava falando que hoje tem novidade do Padre Zezinho. Ó, hoje aniversariando 80 anos de idade, está acompanhando a nossa programação. E como é que é essa história aí, Carlão? Hoje tem programa ao vivo com o Padre Zezinho? Me conta isso daí. Tem a live às 18 horas, né? 18 horas, também conhecido como 6 da tarde? Começa com a missa, daí tem a live que ele vai cantar. E você gosta? Opa, com Você certeza. Gosta? Então me dá uma telinha. Ó, essa é a tela que a gente está mostrando, ó. No Caminho do Reino com o Padre Zezinho. Hoje, dia 8, 6 horas da tarde, hein, gente? Dia. Que música é essa? Pera, Carlão, pera. Que música é essa, rapaz? Apresenta antes de você começar a cantar. Que música que é? Não conhece? Essa eu não conheço. Um Certo Galileu, do Padre Zezinho. Boa, agora você tá calepau na música. Vamos lá. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu nome?
E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver. Carlão, você canta bem, rapaz, você dá pra coisa. Opa. Mas eu acho que o Padre Zezinho canta melhor. Não, certeza, tô brincando, né? com você, que isso. Tem então fazer o seguinte, anote aí na sua agenda, põe no telefone para despertar. 6 horas da tarde na TV Evangelizar, não importa onde você tá. Tem TV Evangelizar aí? Tem. Você vai colocar lá, vai programar 6 horas da tarde, tem o Padre Zezinho. Fazer o seguinte, eu já vou me despedir aqui do programa, do Evangelizar em Forma de hoje, já desejando para vocês uma excelente terça-feira, convidando para o Com a Palavra, que cadê o Padre João? Ah, tá aqui já tá, vai começar o programa. Aí o Carlão, emenda mais uma do Padre Zezinho, e aí 6 horas vocês têm esse encontro. Tá combinado, gente? Então, fui, mas o Carlão fica.